Você sabe a importância do advogado para o condomínio? Quais situações ele pode auxiliar no dia a dia do síndico? Meu convidado de hoje é André Donderi, que a gente vai falar exatamente sobre esse tema e muito mais, não é, André? Isso mesmo. Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Se você quiser assistir esse e outros programas, ele vai ao ar às segundas-feiras, às 4 da tarde, pela Conde TV. Se você quiser escutar no rádio, no caminho do escritório, no caminho da Assembleia, basta acessar qualquer plataforma streaming. E antes da gente começar, vamos para a frase da semana. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Peter Drucker. Mais uma de Peter Drucker, então. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. O Peter Drucker, que é o pai da administração, meu pai adora o Peter Drucker, ele tem uma outra frase muito interessante que diz assim: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E para dar início ao programa de hoje, meu convidado é André Donderi. Isso. Prazer. Prazer não, você é meu amigo, cara. Você... Prazer em estar aqui. Exatamente. Aquele síndico que assumiu o prédio, qual a importância do advogado junto com esse síndico, que muda, qual segurança que ele pode ter. Então, é isso que o pessoal que está nos ouvindo ou nos vendo agora vai escutar de você. Então, pode começar. Bom, quando alguém decide, principalmente se for um morador do condomínio a ser síndico, é muito importante que ele se atente a todos os aspectos contratuais, todos os problemas que estão gerando no condomínio, que foram gerados, as heranças aí que o antigo síndico deixou, né? E para a assessoria jurídica, o mais importante nesse momento é todas as instruções legais que essa pessoa precisa, desde as coisas mais básicas, como seguro, como contratos de manutenção e etc. Tudo isso tem que ser bem avaliado por essa pessoa que assumiu como síndico, para analisar ali os critérios contratuais e a importância de ter uma assessoria jurídica ali do lado para que aponte a ele alguns equívocos ou não que possam ter ocorrido, que estão ocorrendo no contrato. Então, esse advogado, qual é, você entende que é possível uma gestão, mesmo um síndico profissional sem o advogado ao lado? Não, muito pelo contrário. O síndico profissional, ele tem as atribuições dele como síndico profissional. O advogado vai assessorar tanto o síndico como o condomínio. E a gente tem que lembrar disso. O advogado, ele não é necessariamente do síndico, né? Muitas das vezes, o advogado é do condomínio. Quando a gente se depara numa assembleia com o advogado do condomínio, você sentado ali como advogado do condomínio, daí o síndico chega, e já passei por isso uma vez, daí você pergunta, mas quem é esse? Não, esse é o meu advogado. Ué, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou defendendo o condomínio. E quando você defende o condomínio, indiretamente você defende o síndico, você orienta o síndico, a não ser que ele tenha algum desvio de conduta ou cometa alguma ilicitude, mas assim, via de regra, o síndico é a personificação do condomínio, né? Sim, com certeza. Na verdade, como a assessoria jurídica ela é para o condomínio, é bom a gente observar o quanto é importante que esse representante legal, o síndico, ele esteja sendo conduzido dentro da legalidade. E esse é o papel do advogado. E retomando o assunto quanto a gente ter a presença dos advogados na Assembleia, é o quanto é importante para que tenha toda a lisura ali do processo. Ou seja, se a Assembleia corre ali vários assuntos jurídicos, assuntos legais, o quanto é importante a gente ter pessoas que possam instrumentalizar, que possam orientar o quão correto seja o caminho a ser tomado. Vamos juntos, André, lembrar de algumas questões importantes do advogado do condomínio, né? Cobrança da cota judicial e extrajudicial. Vai me ajudando aí. Análise de contratos. Análise de contratos. Parecer jurídico. Pareceres. A presença na Assembleia, que é essencial.
nas reuniões de conselho, ligações no dia a dia. Ligações, enfim, questões trabalhistas, importantíssimo. Algumas vezes tributárias, algumas vezes ambientais. Exatamente. E muitas vezes também o papel do advogado como conciliador nos problemas entre os vizinhos, entre os moradores e os condôminos. Que é essencial a gente ter esse papel hoje. A gente tem observado muito que cada vez mais a necessidade da assessoria jurídica para ter essa conciliação. Após a pandemia, que foi um espelho sobre isso, a gente vê o quanto os advogados trabalharam por problemas, por picuinhas, né? Às vezes, problemas minúsculos ali, cachorro, barulho, estacionamento, enfim. Às vezes, um pequeno problema se torna tão grande que a gente vê a necessidade do advogado estar ali. Às vezes, nem é para dar o aspecto legal, mas apenas para fazer uma conciliação entre as partes. Isso tem surtido muito efeito. Advocacia condominial para o condomínio, por partido, de partido, aquela advocacia mensal, ou versus a advocacia por ato certo, por uma situação, por uma ação ou por um problema? O que você acha quanto a isso? Bom, a gente tem vários aspectos para isso, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, nós temos muitos síndicos profissionais que são advogados, que às vezes conseguem conduzir o assunto de uma forma e não ter necessidade da assessoria jurídica mensal. Mas, como eu disse, ele é o síndico. O quanto é importante o condomínio ter um advogado. E para isso é necessário, muitas vezes, e eu acho mais salutar, que seja uma advocacia mensal. Para quê? Porque as emergências acontecem e nós, principalmente que trabalhamos dessa forma, a gente sabe quantas coisas acontecem no cotidiano ali, que é importante você ter um advogado com staff, né? Ele ali, em stand-by, para qualquer assunto que for necessário. O condomínio precisa ser tratado como uma grande empresa, e uma grande empresa precisa ter advogado. Quanto à menção que você faz ao síndico advogado, eu não gosto do síndico advogando em causa própria, assim. Eu acho que, logicamente, que o que está dentro dele, ele aproveita para resolver conflitos, mas a hora que o síndico engenheiro, ele é o engenheiro do prédio, eu vejo um problema. A hora que o síndico advogado advoga para o prédio, inclusive em algumas situações pode existir aí um conflito de interesse, mas mesmo que não exista, assim, tem um fator emocional, é advogar em causa própria. O advogado do condomínio, com certeza, por tudo que você falou e por tudo que a gente vive no dia a dia e por todos abacaxis e situações e positivas que se aproveitam dessa assessoria, eu acho que viver sem um advogado no condomínio não é porque eu estou puxando sardinha, é pelos problemas que a gente vê. As pessoas não imaginam a responsabilidade civil. Eu estava lendo hoje não sei se foi na UOL, de um paciente que engoliu uma broca no dentista. Então, assim, olha, a responsabilidade no condomínio também nasce em situações que a gente nem imagina. Tem um caso onde, acho que a Joyce mandou, do rapaz que... Não, mentira. Foi uma consulta, então eu não posso nem me aprofundar. Um morador, um condomínio fechou o portão numa pessoa. Então, assim, olha a responsabilidade. Tivemos um caso no passado, eu lembro de um caso no passado, onde uma pessoa com necessidades especiais caiu de uma rampa no condomínio em São Paulo e buscou uma indenização contra o condomínio. Então, assim, a gente tem esse olho clínico e a função logicamente, trabalhar nos problemas, mas muitas vezes, isso que a gente tem trazido aí para os condomínios, trabalhar de forma preventiva. Até mesmo o compliance focado num jurídico administrativo para a seara condominial tem auxiliado também em evitar essas coisas. Foi justamente o que você começou, André. Aonde deve ser olhado. Então, se a piscina está dentro da norma BNT, mas, poxa, cara, para que eu preciso olhar se a piscina está dentro? Porque se alguém cair, se alguém se machucar, se aquela sucção não estiver adequada, isso ocasionar um prejuízo na hora que formar o inquérito, na hora que for para uma ação civil, isso vai preponderar. Teve um caso no condomínio onde o menor quebrou o braço numa porta de vidro no condomínio. Então, daí o compliance talvez chegasse nessa
especificidade, talvez nem chegasse, esse vidro era temperado. Esse vidro estava dentro das normas. Então, assim, depois que acontece, é ruim visitar os processos depois que o problema é. Então, é visitar preventivamente e estar ali no dia a dia. E a gente acaba se tornando aí mais do que o jurídico, né? Um conselheiro do dia a dia. André, como é que você tem orientado os condomínios para a Copa do Mundo? Quais são as suas orientações? Bom, para a Copa do Mundo, a gente tem visto muitos problemas que foram trazidos aí das eleições, né, por causa das bandeiras. A gente teve bastante problema com isso, houve muita briga política entre morador, entre conselho, síndico, enfim, foi uma maré aí de confusão que a gente teve. E, bom, depois das eleições o assunto deu uma amenizada, o pessoal ficou mais tranquilo. E para a Copa do Mundo, a gente não tem visto muitos problemas, muitas discussões, enfim. A política já passou e agora o que é importante e que eu sempre tenho orientado é a padronização. Então, se a gente for instalar a bandeira, se a gente for instalar algum apetrecho, alguma coisa que seja comemorativa ali, é bom que a gente tenha a padronização, que o síndico traga isso para o conselho previamente, depois convoque uma assembleia, faça ali a padronização de como vão ser instalados esses enfeites e tal, e depois a gente aprova, né? Agora, o que a gente não pode deixar ali, uma bandeira para cada lugar, uma bandeira de cada tamanho, às vezes um tipo de enfeite ou outro acaba realmente denegrindo, afetando ali a fachada e causando desvalorização, né, do condomínio. Vou complicar um pouco mais, então. E o barulho da Copa? O cara tá torcendo, mas no andar de cima tem aquele cara que não gosta de jeito nenhum de futebol. Bateu a reclamação. Como é que a gente vai tratar disso? Bom, primeiro que a questão que a gente precisa entender, em primeiro lugar, é que viver em sociedade é bem complicado, né? E se você decide morar num condomínio e existe as épocas festivas, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que orientar esse morador de que a Copa vai passar e os ruídos ali vão amenizar, né? Não é a todo momento. O que a gente deve evitar são aquelas festas que começam 2 horas da tarde e vão até meia-noite. O pessoal, a gente sabe que exagera. Mas, caso isso aconteça, aí sim, aciona o jurídico, seu advogado ali de confiança vai enviar notificação, advertência, etc. Mas nos casos em que são pontuais, então durante o jogo da Copa, ali, eu acho que o síndico ele tem que saber trabalhar, tem que saber relevar, né, e orientar também esse morador, de que, olha, foi um caso pontual, era uma época festiva, é como a gente pedir silêncio na virada do ano, não tem como. E brasileiro gosta de festa, gosta de futebol, e é natural que as reclamações venham, mas é muito bom que o síndico saiba conduzir o assunto. E com a assessoria jurídica, para prestar apoio a ele, melhor ainda. E para finalizar com chave de ouro, eu posso usar o salão de festas para fazer uma festa coletiva lá no condomínio ou para realizar uma festa individual na Copa do Mundo e no fim do ano. Tá. Quem tem a preferência para usar o salão de festas? Bom, eu vou repetir. Quando a gente mora em coletividade, precisam existir regras, né? Se essas regras até hoje não existem no seu condomínio, oriente o síndico, convoque uma assembleia e defina qual vai ser o método de utilização, de preferência ali, sempre para a gente fazer de uma forma que alguém não seja beneficiado. Agora, o salão de festas ele é de todo mundo ali, dos condôminos, né? De todos os condôminos, cada um tem ali a sua fração ideal, a sua propriedade, e não há nada que impeça o síndico a organizar um evento, alguma coisa nesse sentido. Se forem existir gastos, é bom que isso esteja aprovado também em assembleia. Se não for possível de forma imediata, que ele aprove depois isso, né? Que ele tenha ali o aval de vários moradores, que ele saiba que isso não possa gerar um outro problema para o condomínio. E é só comemorar. Muito bom, André. Te agradeço a você que está nos assistindo. Se você quiser assistir esse e outros programas, basta acessar o canal da Conde TV, que você encontra o meu podcast. E se quiser ouvir no trabalho, no caminho da Assembleia ou em qualquer outra situação, basta acessar através de qualquer plataforma streaming. Te vejo logo mais, te vejo em breve. Até mais. Tchau, pessoal.